O índice de massa corporal, ou índice de Quetelet, é um método preditor da obesidade, muito utilizado em estudos populacionais. Então, quando a gente quer saber como está o estado nutricional da população, nós avaliamos peso e estatura das pessoas. Isso permite termos uma ideia geral de como as pessoas estão se alimentando e de sua saúde. Então, no Brasil, por exemplo, existem mais de 96 milhões de pessoas acima do peso. Isso representa mais de 60% da população com mais de 18 anos. E o critério de estudo para a gente entender isso foi justamente o índice de massa corporal. Então, ele é muito útil realmente em estudos populacionais. Se você quiser calcular o seu IMC, você vai dividir o seu peso atual pela sua altura em metros ao quadrado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 55 quilos e 1,64 m, a gente vai multiplicar 1,64 duas vezes, então vai ser 55 dividido por 2,68, essa pessoa tem um IMC de 20,52 quilos por metro quadrado. E aí, se a gente olha nessa tabela, a gente sabe que essa pessoa está eutrófica, está com um peso adequado para a altura. Se a pessoa tivesse um IMC de 42, essa pessoa teria obesidade muito severa ou obesidade de grau 3. Então, a principal vantagem do IMC é justamente medir a taxa de baixo peso e de excesso de peso em uma população, de forma muito fácil e muito barata. Isso permite que os pesquisadores coletem dados que podem ser usados para políticas públicas, como, por exemplo, para o Ministério da Saúde pensar o que deve ir na lancheira das crianças ou o que deve ser oferecido na merenda escolar. Ok, agora quando a gente usa o IMC para a pessoa, ele tem uma desvantagem, porque o IMC, ele está vendo o peso total, mas ele não considera se aquele peso ele é prioritariamente de gordura, se ele é prioritariamente de massa muscular. Então, uma pessoa, por exemplo, poderia ter um peso saudável, de acordo com o IMC, mas ter um alto percentual de gordura. Então, naquele caso que a gente calculou, aquela pessoa poderia ter um IMC de 20, considerado adequado, porém com um percentual de gordura de 40. E aí essa pessoa, ela realmente está com uma adiposidade muito acima do desejável, o que aumenta o risco de doenças cardíacas e de alguns tipos de câncer. Por outro lado, a gente podia ter uma pessoa com um IMC alto, por exemplo, de 30, porém uma pessoa que faz atividade física, que faz levantamento de peso e que tem uma alta quantidade de massa magra, de músculo. Então, essa pessoa, apesar de ter um IMC alto, ela tem um baixo percentual de gordura e isso é protetor contra doenças. Considerando-se isso, foi então proposto um novo índice, que é o índice de massa gorda relativa. Esse índice foi proposto em substituição ao IMC para uso em pessoas, porque ele é um melhor preditor do percentual de gordura da pessoa. Então, como a gente viu, a pessoa pode ter um IMC baixo, mas com percentual de gordura alto, ou um IMC alto com percentual de gordura baixo. Então, nesse estudo publicado em 2018, os autores fizeram a avaliação de um banco de dados que tinha ali informações sobre mais de 12 mil adultos. Eles testaram muitas fórmulas, mais de 300, e compararam e validaram isso com o DEXA, que é um aparelho que usa a absorção de raios-x de dupla energia para avaliar a densidade da massa magra dos músculos, da gordura e da massa óssea também. O DEXA é considerado o padrão ouro para avaliação da composição corporal. Só que nem todo mundo tem acesso a um equipamento de DEXA, é um equipamento mais caro, e por isso foi proposta essa nova fórmula, que é o índice de massa gorda relativa. Assim como o IMC, é uma fórmula bem prática de ser utilizada, e para o cálculo você vai utilizar apenas a altura e a circunferência da cintura. Então, para os homens, a fórmula é 64 menos 20 vezes a altura dividida pela circunferência da cintura. E para as mulheres, 76 menos 20 vezes a altura dividido pela circunferência da cintura. Então, uma mulher, por exemplo, que mede 164 centímetros, a fórmula seria 76 menos, abre parênteses, 20 vezes 164, aqui a altura vai em centímetros, tá? Dividido pela circunferência da cintura. Para medir o tamanho da cintura ou a circunferência da cintura, você vai pegar uma fita métrica e vai posicioná-la na região mais estreita do abdômen.
Se a pessoa não tiver a cintura definida, você pode marcar na metade ali do caminho entre a última costela e o umbigo. Nas mulheres, em geral, é considerado um excesso de gordura corporal quando esse percentual está acima de 32% e nos homens acima de 25%. Como todo método, ele tem vantagens e desvantagens. Então a vantagem é que é um resultado confiável, é um método fácil de ser utilizado, mas é uma estimativa do percentual de gordura se você não puder utilizar outro método, como o DEXA, como a bioimpedância, ou mesmo como as dobras cutâneas. Depois me diz aí se você já conhecia esse método, se você já utilizou, o que você achou dele.